Espero que Deus me use nessa noite para falar com vocês. Espero não, tenho certeza que Ele vai usar. Porque vocês podem se assentar, minha gente. Porque eu acredito que Ele falou comigo e eu espero que Ele fale com vocês. Que vocês abram o coração para que Ele possa falar com vocês também, como falou comigo. Então, gente, hoje eu vou falar uma palavra muitas vezes. As pessoas falam que quando a gente repete alguma coisa, né, algo é muito irritante, a gente se lembra dessa irritação. E hoje eu espero que vocês saiam daqui irritados com uma palavra, que é autossabotagem. Como eu também já estou irritada, eu não aguento mais ouvir autossabotagem, essa palavra já me saturou. E eu espero que vocês saiam daqui pensando sobre essa palavra, irritados com ela, porque ela é uma palavra ruim. E também para vocês se lembrarem disso sempre que algo acontecer na vida de vocês. Eu não sei se vocês já ouviram falar de Demas, o irmão de Lucas. E em Filemão 24, Paulo está falando que ele está enviando saudações a Marcos, Aristarco, Demas e Lucas. E nesse versículo, Paulo os chama de companheiros. Quer dizer que eles estavam ali todos no mesmo propósito, fiéis a Deus, e eles estavam firmes a Deus. Todos eles eram companheiros de um ministério. Isso mostrando que, por um tempo, Demas ele esteve ali, seguindo a Deus, firme a Deus. Mas em 2 Timóteo 4:10 diz o seguinte: Paulo conta que, infelizmente, Demas ele não aguentou e acabou se apaixonando pelo mundo. E acabou deixando a sua obra, que era com os seus companheiros. E aí isso dá a entender o quê? Que ele tenha se desviado. Isso dá a entender que ele tenha se desviado. Então, na versão que eu li, está escrito assim: se apaixonou por este mundo. Tem uma outra versão que fala que ele amou o tempo presente, né? Que era aquele tempo lá. A Bíblia ela não especifica o motivo exato, mas quando nós lemos, se apaixonou por este mundo, nós entendemos que é tudo isso que nós estamos vendo hoje em dia. Nós sabemos que são vontades da carne, responsabilidades humanas. Isso acabou sendo uma autossabotagem. Já começou a palavra boa. Uma autossabotagem, e ele acabou se sabotando por esse motivo. Uma outra pessoa também que se sabotou foi Salomão. Ele se envolveu com mulheres que não professavam a mesma fé que a dele, mulheres estrangeiras que adoravam outros deuses que não era o Deus de Salomão. Isso fez com que o quê? Ele se afastasse de adorar exclusivamente ao verdadeiro Deus. Isso acabou fazendo a fé dele esfriar e a comunhão dele com Deus ia se diminuindo. Mas isso porque foi uma autossabotagem. Ele mesmo decidiu ter uma aliança com essas mulheres, se relacionar com essas mulheres estrangeiras que não professavam a mesma fé que ele, que era o Deus dele. Elas não professavam a mesma fé dele, não professavam, que confiavam em Deus, no Deus dele, que é o verdadeiro Deus e único. Vocês pegaram aqui que quando nós nos relacionamos profundamente com pessoas que não professam muito profundamente, presta atenção no que eu estou falando. Se nós nos relacionamos com pessoas muito profundamente com pessoas que não professam a mesma fé que a gente, que a nossa, e sabendo que essas pessoas elas não professam a mesma fé que a nossa, nós estamos nos auto-sabotando. Estamos sabotando a nossa fé, sabotando o nosso espiritual, e provavelmente toda a nossa jornada se dá um erro. Toda a nossa jornada vai ser vai acabar com a nossa jornada. Por quê? Porque nós estamos sabotando. Nós estamos nos sabotando. Se dá um erro, gente, espiritualmente, dá um erro em qualquer outra coisa. Em todas as outras coisas dá um erro. Vamos passar agora para o tempo presente. Acontece que muitos de nós nos sabotamos e porque nós queremos logo alguma coisa. Nós queremos logo respostas de Deus. Nós queremos logo melhorar as nossas vidas. Nós queremos logo melhorar o nosso espiritual. E aí é que a gente, talvez, em alguns momentos, a gente se sabota. Em vez de nós irmos ao caminho com calma, com paciência, esperando que Deus
sabendo que Deus ele vai suprir todas as nossas necessidades, nós queremos as coisas de um dia para o outro. De um dia para a noite a gente quer agora. Isso é uma autossabotagem na nossa vida. Nem sempre nós percebemos isso, mas acontece. Porque a pessoa ela quer melhorar, supondo, a pessoa está querendo melhorar a vida dela espiritualmente, olhando para uma vida de uma pessoa que já está lutando para ter um espiritual melhor muito tempo e todos os dias. Sendo que essa pessoa, ela quer melhorar o seu espiritual de um dia para o outro. Não tem como. Não tem como. A pessoa ela está lutando por muito tempo já. Ela está muito tempo lutando para ter esse espiritual. E ela ainda continua lutando. E aí a pessoa ela acorda e acha que de um dia para o outro ela vai melhorar. E foi todos os dias. Essa pessoa ela acorda resolvendo os problemas do dia, vencendo as batalhas do dia, tirando os seus vícios do dia. Não é uma pessoa que está vencendo um passado, que está vencendo um futuro, até porque não tem como você chegar no futuro. Ela está vencendo sempre. Sempre que você vê uma pessoa na qual você admira a fé espiritual dela, essa pessoa ela sempre vai estar lutando para ter um espiritual melhor agora, hoje, presente. Sempre. Vencendo as tentações do presente, as batalhas do presente. E sabe por que eu estou falando isso? Porque nós, em algumas das vezes, ou algumas pessoas, não deixam o passado para trás. Nós não conseguimos deixar que Deus comande o futuro. O passado e o futuro são coisas imutáveis para nós, meros humanos mortais. Então, por que nós estamos tentando vencer uma batalha futura, sendo que nem chegou ainda? Ou tentando reparar uma coisa do passado, que já até foi resolvida. Isso pode fazer com que nós percamos o agora, o presente. E o presente nós nunca vamos recuperar. Quando nós estamos olhando para uma pessoa que tem um espiritual melhor, vendo que essa pessoa ela já tem experiências há muito mais tempo, há um tempo muito maior, né, batalhando para ser melhor espiritualmente, e ainda assim você está olhando achando que vai conseguir ter uma fé dessa de um dia para o outro, de uma hora para outra, da noite para o dia, você provavelmente, automaticamente, você vai estar se sabotando. Porque não só para cada pessoa é diferente, como para aquela pessoa, ela está há muito tempo se santificando. Muito mais tempo se santificando. E resistindo ao pecado, fugindo, né, da aparência do mal. Sendo que talvez para você é só o início. Talvez você está ali no meio ainda. A pessoa ali, ela já está há muito tempo, há muitos anos. Então, você e aquela pessoa estão em épocas diferentes, em níveis espirituais diferentes, em tempos de santificação diferentes. Se você entende que a pessoa ela tem uma época diferente, um nível diferente, você espiritualmente, provavelmente você não vai se decepcionar ou desistir, ou melhor, né, se sabotar. Sabotar o seu espiritual. Porque você entende que não foi de um dia para a noite. O processo é um processo. É uma melhora espiritual que aquela pessoa se identifica, né, com a outra pessoa, mas ela entende que foi de passo em passo, de caminho a caminho. E você entende que aquela pessoa ela tem uma época diferente de você, espiritualmente falando. Acho que nós temos que sempre pensar assim, ó, hoje eu vou melhorar hoje. Eu venci hoje. Não me importa ontem, não importa amanhã, mas hoje eu venci. O que importa é isso. É difícil? É fácil? Não importa. Eu vou vencer hoje. Eu vou vencer hoje. Repitam comigo. Eu vou vencer hoje. Não me importa o amanhã e nem o ontem. Eu vou vencer hoje. Vocês creem que vocês vão vencer hoje? Nós estamos... São 8h24 da noite, mas nós vamos vencer hoje. Não importa quantas horas faltam, não importa. Nós vamos vencer hoje. E aí, o que acontece? Eu acho que nós sempre temos que pensar assim. Vamos sempre pensar nisso. Você venceu
porque você veio na igreja, você venceu porque você venceu a preguiça, você venceu hoje, principalmente porque você está aqui adorando a Deus, você tirou todas as coisas que estavam na sua cabeça durante o dia inteiro, você venceu hoje. Sempre nós temos que nos importar com isso. Hoje eu vou vencer. Seja qualquer coisa na sua vida, você tem que pensar nisso. E aí você sempre se importar com o gostar de decidir, vencer. Você sempre se importar, não importa se é difícil ou fácil, você sempre tem que se importar e gostar disso. Eu vou conseguir, hoje eu vou vencer, hoje eu vou subir mais um degrau na minha vida. Porque senão, isso pode acontecer uma sabotagem na nossa vida, uma autossabotagem. E assim, são nos mínimos detalhes que a gente se sabota. Sabe como que é assim, ó? Ai, amanhã eu vou ler, amanhã eu leio, porque hoje eu estou muito cansado. Ai, eu não vou conseguir ler hoje, eu vou acabar dormindo enquanto eu leio. Gente, é melhor ler e acabar dormindo lendo a Bíblia do que assistindo TikTok, do que fazendo qualquer outra coisa. Dorme enquanto você lê a Bíblia. É melhor do que dormir enquanto faz outra coisa no celular. E aí, outro caso. Eu não vou não, porque hoje eu estou muito bem. Hoje eu estou muito bem. Aí, quando eu tiver um dia quando eu estiver mais cansado, mais ruim, né, eu vou lá procurar Deus. Todos os dias nós precisamos de Deus. Ou vocês não têm medo, não se preocupam em ter uma batida de carro. Porque se Deus tira a mão dele das nossas vidas, como nós tiramos os nossos pés da casa dele, é isso que acontece. Batida de carro, tiroteio, infarto. Então, são esses mínimos detalhes que a gente acha que não faz nada, não dá nada. São esses mínimos detalhes que eles vão crescendo. É da finura de um pó para o tamanho de uma semente, para o tamanho de uma maçã, que cresce para um tamanho de uma jaca, do tamanho de uma casa. Isso vai se acumulando. Essas coisas, eu não vou para a igreja hoje não. Isso vai se acumulando. Isso vai só estragando a sua vida espiritual. E aí, quando a pessoa percebe, ela não consegue mais voltar. Porque ela já está com tanta vergonha, ela não consegue mais voltar. E acaba fazendo o quê? Ficando na prisão do mundo. Ainda assim, nós temos hoje, não amanhã, não ontem, o hoje, a oportunidade de nós fazermos diferente, de nós não acabar nos traindo, nos sabotando. Ainda bem que ainda tem, na verdade, o fato de que algumas pessoas, elas pensam que elas são fortes demais ou que ela nunca vai ser tentada. E aí, é aqui que acontece a sabotagem. Porque a pessoa, ela tem um pensamento de que, nossa, eu sou forte demais, eu vou aguentar, vou segurar. Ou a pessoa, eu nunca vou ser tentado, não, eu tô de boa. E aí a pessoa, o que acontece? Ela baixa a guarda dela e tudo desmorona. E aí, é aí que talvez a pessoa ela nunca mais consiga sair dessa vida de pecado. Porque ela acha que ela é forte demais, então isso vai acontecer. Vai, sabe? Continua. Não, sou forte. Aí vai lá e cai de novo. Aí volta, cai de novo. A pessoa ela nunca sai daquela vida de pecado. Por quê? Porque ela pensa que ela é forte demais, porque ela pensa que ela nunca vai ser tentada. Ou talvez porque ela está mesmo permitindo se sabotar, entendeu? Permitir que as outras coisas... A gente sabe que é errado, o que não é errado, né? O que é certo e o que é errado. Por que essas pessoas estão tendo uma vida na qual porque elas vão ter, na verdade, uma vida na qual elas vão pagar o preço por aquilo que elas estão fazendo. E aí, falando em pagar preço, a pessoa que está todos os dias crescendo espiritualmente, ela está ali pagando um preço, ela está ali num processo, seja difícil ou fácil, ela está ali caminhando para ter um espiritual melhor. Mas as pessoas que só olham e querem melhorar de um dia para o outro, elas não veem o processo, né? Elas não veem o preço que a pessoa está pagando para ter aquele espiritual na qual ela tem. Para estar no lugar onde ela está espiritualmente. Então, a pessoa é como se a pessoa nunca tivesse uma compreensão daquilo. Agora, se nós pensarmos que nós sempre vamos ser tentados, que nós não somos fortes o suficiente a
como o nosso orgulho diz que nós somos, nós sempre vamos nos lembrar que nós precisamos buscar a Deus. Nós sempre vamos lembrar que nós precisamos de Deus, porque nós sabemos que o diabo ele está ao nosso derredor para nos derrubar sempre que a gente deixar um detalhe passar. E aí, nisso, a pessoa ela vai olhar a vida espiritual das outras pessoas, né, que estão pagando o preço para ter aquela vida espiritual todos os dias. E aí ela vai acabar se sabotando nas falas. Isso é interessante. Porque quando nós nos sabotamos nas falas, em uma posição de tristeza, de falta de sabedoria, em qualquer outra área, nós estamos sabotando fisicamente a gente. Nessa posição, é como se o nosso corpo, o nosso jeito de agir, seguisse o que a nossa boca fala. Então, se eu estou falando que eu não sei fazer, eu não consigo, o que vai acontecer? Eu vou estar trancado dentro de uma caixa na qual eu coloquei a mim mesmo. Que eu não posso, que eu não consigo, que eu não vou fazer isso. Se eu falo que eu não consigo fazer uma comida, então na minha mente, ela sempre vai estar fechada para mim não aprender. Ela sempre vai estar fechada para mim não aprender a fazer a comida. Se eu falo que é muito difícil, eu não consigo pregar, não, deixa esse trem para lá porque é muito complicado. A minha cabeça, a minha mente vai estar fechada, vai estar sempre fechada a aprender a pregar, achar formas de conseguir desenvolver um estudo. Isso é a autossabotagem. Na maioria das vezes, nós nos autossabotamos muito. E eu já falei aqui uma vez que nós conseguimos fazer tudo o que nós quisermos, mas às vezes nós mesmos não nos permitimos fazer. Olha lá, com Salomão. Olha com Salomão. Lá na época, tinha uma advertência que tinha sido dada a Israel, que era contra se casar com mulheres estrangeiras. Vamos ler o que está escrito em Deuteronômio 7, 3 e 4. Abrem aí em Deuteronômio 7, 3 e 4. Naquela época tinha uma advertência para os homens, né, não se casarem com mulheres estrangeiras. Em Deuteronômio 7, do 3 ao 4, diz o seguinte: não se casem com essa gente. Que gente era essa que o versículo estava falando? Os estrangeiros que adoravam outros deuses. Eram essa gente que o versículo está falando. Não se casem com essa gente, nem vocês, nem seus filhos, nem suas filhas, pois este povo farão com que seus filhos rejeitem a Deus e adorem outros deuses. Aí o Senhor ficará irado com vocês e o destruirá de uma vez. A lei já estava avisando. E ele fez o que ele fez? Ignorou. E foi se relacionar com mulheres estrangeiras. E isso levou ele a uma queda espiritual. Porque as mulheres, elas adoravam outros deuses. E aí, quem era para ser o foco? Era Deus. Ali era para ser o foco só Deus. E aí, o que ele fez? Ele não quis seguir as regras, né, a lei que estava lá por um bom motivo. E com isso ele acabou se sabotando, fazendo com que ele morresse espiritualmente. E acabou fazendo com que Israel também sofresse. Ele não só sofreu, como ele fez o povo dele sofrer também. E aí as consequências foram várias, né? Divisão do reino, os adversários deles foram levantados, as influências, né, dos deuses estrangeiros lá que eles adoravam, a perda de território deles. Então, assim, tudo isso aconteceu por uma autossabotagem de Salomão. E aí o pior é que ele sabotou todas as outras pessoas que ele governava ali, que ele estava ali governando. Nós temos que tomar cuidado, porque em algumas das vezes a gente pode se sabotar, mas a gente pode acabar sabotando pessoas que estão ao nosso redor. Seja família, seja amigos, sejam parentes, tanto faz. Pessoas que estão ao nosso redor, nós podemos estar sabotando a vida dessas pessoas também. Vocês lembram que eu falei em uma pregação passada que nós pagamos por erros de outras pessoas? É isso. É bem perigoso que talvez se você se sabote em algum quesito na sua vida, você possa estar sabotando a vida dos seus filhos, a vida dos seus pais, né? Não sei. Então nós temos que tomar cuidado com isso. Nós temos que nutrir a nossa alma, que é
é a parte que precisa de Deus, no nosso interior. Quando Deus ele fala assim, ó, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, Deus ele está falando façamos no plural. Eu não sei se a gente já falou sobre isso aqui na igreja, tenho até essa dúvida, mas uma vez eu estava conversando com alguém, não sei se foi aqui na igreja, mas a gente tirou essa dúvida, né? Quem são esses façamos? E nós chegamos no fim de que era Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. Se eu estiver errado, me corrija. Mas eu acredito que quando Deus ele fala, façamos o homem à nossa imagem, como ele é um ser 3 em 1, digamos assim, Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, nós também, ele nos criou como um ser 3 em 1 também. Com corpo, alma e espírito. E quando nós deixamos uma dessas partes nossa sem cuidado, nós acabamos nos sabotando nessa parte. E tanto na nossa alma, quanto no nosso espírito, quanto no nosso corpo, se nós sabotarmos uma dessas partes, vai acabar que, se nós não nos alimentarmos com o que essas partes precisam, provavelmente nós vamos acabar sentindo um vazio, sentindo fome, sentindo fraco. E aí vai fazer com que essas partes vão morrendo de pouquinho em pouquinho. Se uma parte morrer, as outras vão morrendo também. Todos nós somos seres únicos. Então, a autossabotagem para cada pessoa é diferente. O que é autossabotagem? É como se nós estivéssemos andando por um caminho e nós colocarmos obstáculos no nosso próprio caminho. Eu vou citar 5 modos da gente se sabotar. Uma delas é procrastinar, perfeccionismo, medo do sucesso, negação e culpa. Eu nem preciso falar nada sobre procrastinar, né, gente? É a gente deixar as coisas por última hora. Ou isso acaba desencadeando o quê? A gente deixa por última hora e acaba talvez não fazendo. Nem preciso falar sobre procrastinar. Perfeccionismo. Isso aqui é interessante porque o perfeccionismo, ele não é você fazer algo perfeito. É você nunca estar satisfeito com aquilo que você fez. O perfeccionista, ele sempre vai querer algo melhor. Ele sempre vai querer algo que não existe, entendeu? Um padrão que ninguém consegue alcançar. Para ele nunca vai estar bom. Então o perfeccionista, ele não é aquele que dá o seu melhor. Ele é aquele que nunca está satisfeito com o que chega a ele, com o que ele fez, com o que os outros fez para ele. O medo do sucesso. A pessoa, talvez ela nunca chega no objetivo de vida dela, porque ela tem medo das dificuldades que aquele objetivo pode trazer para ela. Isso é o medo do sucesso. A negação, lembra que eu falei? Negar nas palavras? Se você nega a sua capacidade nas palavras, se você nega o seu talento, as suas habilidades, a sua capacidade, você provavelmente nunca vai ter sucesso, porque você está sempre negando. E a sua mente vai acompanhar, o seu corpo, a sua mente vai acompanhar tudo que a sua boca está falando. A culpa, a pessoa ela está a vida inteira se desculpando. Tá tudo resolvido, gente, já passou 3 anos, já passou não sei quantos anos. A pessoa, ela tá todo dia, sempre que ela pode, ela tá ali se desculpando. Ela tá vivendo por conta de se desculpar. E o que acontece? Ela tá perdendo o presente por conta de se desculpar. Quando você for decidir ler a Bíblia diariamente, ou orar diariamente, você não tem que ler 50 capítulos num dia. Tenta ler um capítulo e entender o que está sendo falado. Porque se você coloca em pequenas grades, você vai conseguir alcançar o seu objetivo, que é o quê? Ler a Bíblia completa. E aí, muitas pessoas elas colocam em 50 capítulos um dia, e ela não consegue nem 3. Então, coloca em grades menores. Coloca menos. Faça mais do que você prometeu que ia fazer para si mesmo. Vou ler um versículo hoje. Você deu conta de ler 3. Vou ler 3 versículos hoje. Você deu conta de ler 4. E assim, porque se você colocar em grandes grades, você talvez não consiga alcançar o seu objetivo. E aí eu tenho muita dificuldade de ler. Tenho muita dificuldade de ler a Bíblia. Quando eu leio, eu coloco um fone, bota a pessoa para falar, enquanto você acompanha com os olhos a leitura. Esses tempos atrás eu comprei. Vai fazer sentido, tá, gente? O que eu vou falar agora. Isso é uma coisa que aconteceu comigo. Vai fazer sentido com o que nós estamos falando. Esses dias atrás eu comprei uns produtos de rosto. E aí, antes de eu
usar, né? Eu tava ouvindo o povo explicar, porque eu não ia passar um trem na minha cara sem saber como usar. E aí eu tava ouvindo a menina explicar, e uma coisa que ela falou foi literalmente isso. Ela falou que para usar um certo produto, você precisa o quê? Você precisa usar ele uma vez na semana. Sua pele acostumou? Usa 2 vezes na semana. Pele acostumou? Usa 3 vezes. E depois você passa a usar todos os dias. Porque senão, a pele vai despelar, a pele vai machucar, a pele não vai aguentar. Não vai aguentar. Então, em vez de você lançar a Bíblia inteira em um dia, lança um capítulo por dia. Não precisa passar todos os dias esse produto. Talvez sua mente não aguenta. Isso em todos os âmbitos da nossa vida. Em todas as áreas da nossa vida. Vocês estão entendendo? Porque senão, nós vamos acabar parando a nossa fé. Nós vamos acabar parando, estagnados, porque quer fazer muita coisa, quer fazer tudo de uma vez, quer melhorar de um dia para o outro. Nossa, amanhã eu vou acordar como se nada disso tivesse acontecido. Ter o entendimento que o pastor tem de um dia para o outro, seu cérebro vai desligar, gente. Porque ele não está acostumado, seu corpo não está acostumado. Ele não se acostumou com esse novo estilo de vida. Quando você vai na academia, por exemplo, você pega um peso 50, você vai pegar 50 de cada lado? Não vai, porque seu corpo não vai aguentar. Não aguenta, você vai morrer. Então, assim, eu acho que o nosso maior erro, né, a maioria dos nossos erros de ter uma melhora constante espiritualmente, é nós queremos fazer tudo de uma vez, achar que vai acordar no milagre de Deus, sem nenhum problema, perfeitinho, sem nenhum vício. Hoje eu acordei sem nenhum vício, tô só o santo, só a paz. Não existe isso, gente. Esses tempos atrás, já que nós estamos falando aqui, né, de erros que nós cometemos a ter uma melhora espiritual, eu estava vendo um post esses dias no Instagram, e aí tava a foto de um vaso, tava a foto de um vaso, e como se a pessoa tivesse assim, né, meio que de frente pro vaso. Aí tava escrito assim, qual que é a frase que você fala nesse momento? Aí tava os caras lá embaixo assim, vou parar de beber. Isso é jogar a palavra fora. Eu vou mudar, vou parar com isso. Jogar a palavra fora. Seja homem, seja mulher e falar, eu vou parar e eu vou parar. E cumpra. Cumpra o que a gente está falando. Seja homem, seja mulher. Eu não vou fazer isso mais. Então tá bom, não vou fazer isso mais. Acabou. Isso acaba também fazendo a gente ter uma má fama. A gente fala, não, eu faço. Ou, não vou fazer isso mais não. As pessoas estão vendo o que você está fazendo. Tudo ao contrário do que você falou que ia fazer. E a gente fica o quê? Com uma fama de que não cumpre o que fala. Um outro erro que nós cometemos, né? É nós nunca comemorarmos as nossas vitórias. Gente, isso aqui é muito importante. A pessoa, ela conseguiu ficar 1 semana sóbrio. Um exemplo. Conseguiu vir para a igreja. Conseguiu 1 semana inteira vir para a igreja certinho. Conseguiu ler 10 versículos por dia. Ou fez uma oração de 30 minutos seguida sem parar. Aí a pessoa não dá importância a isso. Como eu falei lá em cima, os detalhes, eles vão se acumulando. Que nós deixamos passar. Os detalhes que o diabo pega e acaba estragando a nossa vida. Como esses detalhes, eles se acumulam, as nossas batalhas diárias, elas também se acumulam. Mas vocês têm que ver elas se acumulando. E tem que estar feliz por elas estarem se acumulando. As nossas batalhas diárias contra a carne, elas também se acumulam. E podem se tornar tão grandes que quando você olhar assim, você vai falar, nossa, quantos degraus eu já não subi. Olha que beleza. Mesmo que o seu sucesso ele seja mínimo, não interessa. Você tem que comemorar o seu sucesso. É mínimo, tem que comemorar. Não espere que as outras pessoas comemorem por você. É claro, é óbvio, né? Que se tiver gente para comemorar, é sensacional, é ótimo. Mas você tem que comemorar a sua própria conquista espiritual. Porque se você esperar por outras pessoas, talvez aquela conquista sua não seja tão difícil para aquela pessoa. Talvez seja facinho para ela. E aí você vai esperar o quê? Uma grande reação da pessoa. Nossa, eu venci isso. Aí a pessoa tá assim, que top. Aí acaba com você. Você vai acabar. Porque para aquela pessoa talvez é fácil a sua conquista.
mas para você não é. Então, você tem que comemore o fato de você ter conseguido vencer a batalha espiritual de hoje. Comemore o fato de você ter conseguido vencer por si próprio a sua batalha espiritual. Sempre que há autossabotagem, sempre vai ter isso nas nossas mentes, mas a gente pode bloquear essas coisas. As vitórias espirituais diárias, elas se acumulam. É isso que eu vou falar. O que a autossabotagem e as vitórias espirituais diárias têm em comum? É que as duas, elas se acumulam. Então, vamos acumular vitórias espirituais. Como as palavras formam um livro, os grãos de areia formam dunas. Os blocos de tijolos formam uma casa gigantesca. Nós temos que acumular as nossas vitórias, mesmo que sejam mínimas e pequenas, como o tamanho de uma célula que nós não conseguimos ver a olho nu. Comemore, porque aí você sempre vai ter vontade de continuar vencendo. Eu agradeço a oportunidade e a Deus.